Será que os executivos e empresários sabem o que é governança? E as escolas que ensinam governança preparam as pessoas para trabalharem com empresas familiares? E os conselheiros, eles podem atuar apenas em empresas de capital aberto ou também podem atuar em empresas familiares de capital fechado? Oi, Cris, tudo bem? Oi, Vanusa, tudo bem? Tem saída para o empresário brasileiro que quer ter a governança na sua empresa e aumentar assim a sua produtividade? Sempre tem saída, desde que quem for ajudar esse empresário entenda o que ele precisa na medida certa. Ok, então essa é a primeira edição do Tem Saída, um podcast que vai abordar temas relativos ao mundo empresarial e também apontar soluções para os problemas deste universo. É isso, Cris? É isso daí. Então vamos começar de uma maneira bem didática. Vamos lá. Explica pra gente o que é governança. Na verdade, esse tema era para ser super tranquilo, porque a palavra governança ela é simples de entender, né? E as pessoas fazem uma complicação tão grande nisso porque você tem uma série de vieses para isso, né? Então, quando você olha assim, uma empresa, uma instituição rodando e você percebe, essa empresa tem ferramenta, ela tem processo, ela tem um plano, ela tem pessoas fazendo coisas no seu devido lugar, com os seus papéis. Você está falando o seguinte, da forma como essa empresa é governada. Mas eu sabia que a gente ia falar sobre isso e eu pensei assim, acho que eu vou deixar alguns conceitos na manga para poder tentar explicar que a governança, a definição dessa palavra, ela tem vieses distintos. Você quer ver? Quero. Olha Vamos lá. olha só. Vamos pegar esse conceito de governança aqui. Eu trouxe alguns conceitos para poder exemplificar para as pessoas, né? Então, tem esse primeiro aqui, ó. Dependendo do enfoque, estou lendo aqui. Existem diversos conceitos de governança corporativa. É comum que a área jurídica ela vai se dedicar aos pontos muito mais voltados para a área societária, que vai enfatizar normas e leis. Então, um advogado, quando ele vai falar de governança, ele quer ver o aspecto jurídico, ele quer ver as regras, ele quer ver o que está compondo aquela sociedade, se o objeto social está claro, se o estatuto, se o contrato está claro, né? E você pode ter o mesmo conceito sendo discutido por pessoas da gestão. Aí o olhar de quem está na gestão, ele vai privilegiar muito mais aspectos estratégicos e você pode ter uma turma do financeiro que vai entender da valoração do capital, né? IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança, ele diz o seguinte, que é um sistema pela qual as empresas e demais organizações são dirigidas, são monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento de sócio, de conselho, fiscalização e controles. Então, ele está dando um enfoque, olha, tudo que você faz para monitorar o teu negócio, para fiscalizar, está dentro daquilo que é um conceito de governança. Vamos pegar mais um aqui. Você pega, por exemplo, esse aqui do Financial Report, que vai vir com um viés um pouco mais financeiro. Ele está dizendo o seguinte, que é um conjunto de regras, sistemas de processos que define como a autoridade deve ser exercida para que sejam garantidas diretrizes de controle de curto, médio e longo prazo. Então, você pega um jornal, na verdade, um relatório financeiro, ele está muito interessado se aquele conjunto de regras e processos vai te dar garantia no curto, no médio e no longo prazo. Vamos pegar mais uma outra aqui, mais uma última aqui. Pode ser essa aqui da CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, aborda o aspecto do relacionamento com stakeholders. Então você vai ver lá que é um ambiente onde está mais direcionado para algumas regulações de empresas de capital aberto. Você tem ali os stakeholders entrando nessa definição de governança, né? E vai dizer que é o seguinte,
um conjunto de práticas que tem por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma empresa, né, ao proteger todas as partes interessadas. Então, investidor, o empregado, o credor, etc., facilitando o acesso de capital. Então, a CVM ela vai trazer uma definição dando enfoque, né, para os stakeholders, para o investidor, ele virou um protagonista no meio dessa definição. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Você tem exemplos e exemplos daquilo que vem a ser a governança, dependendo de quem está falando, mas não estou falando de uma coisa só. Um conjunto de práticas que vai determinar se aquela empresa ela está sendo bem governada, ela pode ser melhor governada. Né? E como isso? Como na prática? Tem um conceito, deixa eu te falar uma coisa antes. Tem um conceito que eu gosto muito, que eu acho que ele é universal, e ele consegue preservar nas empresas o jeito como as coisas acontecem lá. Então, eu gosto de um conceito de cultura, que é do Richard Berry, que ele diz o seguinte: cultura é o jeito como as coisas acontecem por aqui, ponto. Eu empresto esse conceito dele e jogo isso para a governança, porque a governança para mim nada mais é do que uma cultura estabelecida, é como as coisas acontecem ali, com mais ou menos processo, com mais ou menos sistema, com mais ou menos definição de papel e de responsabilidade, com mais ou menos fiscalização, com mais ou menos monitoramento, mas não importa, se ela está no grau 1 ou ela está no grau 10, não importa, existe uma governança, como cultura, sempre existe. Então, eu gosto de trazer a definição de governança, trazendo o ponto da cultura, e dizer o seguinte: olha, o nível de maturidade dessa governança pode mudar se você quiser. Se eu sócio, eu empresário ou eu executivo que quiser investir no grau de maturidade da governança, beleza, mas ali existe uma governança. Então é muito comum você ver o mundo do conselho e conselheiros falar: essa empresa aqui está longe da governança. Não, sempre tem governança. A gente não pode colocar no primeiro momento um juízo de valor para poder dizer vai, não vai, é ruim, não é ruim, pode ser melhor. O diagnóstico ele detecta isso. Você atribui um grau e fala assim: ó, essa cultura acontece assim. E se a gente comprasse algumas coisas e pudesse acontecer de uma maneira diferente? Então, eu gosto de tratar a governança como se ela fosse uma cultura. É o jeito como as coisas funcionam ali. E quando o sócio levanta a mão para que ele possa, escuta, Cris, me ajuda aqui a me trazer um pouco mais de governança, o que ele está me pedindo com esse conceito, né? Dá uma olhada como é que é a cultura, como é que a coisa funciona, e me diz assim, quais são os caminhos que eu posso ter, o que eu posso comprar para que essa empresa tenha uma cultura diferente amanhã. Não necessariamente você vai aplicar todos os conceitos e todas as ferramentas naquele cliente, é isso? Não necessariamente vou fazer isso. E, aliás, isso é um grande erro. Nossa, isso é uma coisa que me deixa doente, porque quando você pega lá quais são as principais regras de governança, muita gente quer seguir aquilo ao pé da letra. E esquece que você tem um universo de empresas gigantes com grau de maturidade, seja da sua produção, seja da onde ela está inserida no setor, que às vezes não comporta. Fica pesado para o dono, fica pesado para o executivo estabelecer uma série de processos, procedimentos, mecanismos, regras, sem ter a exata noção de quanto vai custar isso e se isso, ao invés de ajudar, vai afundar. É como você colocar um monte de pedra em cima de um botinho. Se você exagerar com um monte de pedra, etc., o negócio afunda. Né? E então, eu acho que você tem que saber eu vou trazer essa solução para essa figura. Sabe aquele velho ditado? Como é que é? Para cada pé cansado tem um chinelo velho. Sim. Eu adoro isso. Então, assim, você tem que dedicar. Esse pé cansado precisa. Que tipo de sapato você tem que entregar para essa organização? Né? Então, um olhar da governança, do ponto de vista de você entender, tem uma cultura ali, tem jeito interessante como acontece ali. Se essa empresa chegou até ali do jeito que está, tem muito mérito nisso, né?
Sim, e é mais ou menos como um remédio que serve para adulto, criança, cachorro, cada um na sua dosagem. É, É mais ou menos isso. Então, mais ou é menos. individualizar a empresa e os recursos que ela precisa. Exatamente, Ai, que exatamente, legal. né? Uhum. E tem um ponto que é importante nessa, quando a gente fala sobre governança, sempre, olha que loucura isso, né? Empresários não vão pegar o microfone e talvez não vão falar isso abertamente, mas essa é uma pergunta que me fazem o tempo todo. Ô Cris, o que é esse negócio de governança? Como é? Eu O ia que te é? perguntar isso. As Ah, pessoas entendem quando você vai falar de né? governança? Grandes empresários com negócios com negócios maduros, super desenvolvidos, já com uma esfera estadual, nacional, ou etc. E chega, escuta, eu estou vendo falar aqui, o que é isso? O que é o tal do conselho? Qual que é o grande papel de um conselheiro para isso? Como é que essa pessoa pode me ajudar? Por incrível que pareça, Vanusa, eu sofro muito esse tipo de pergunta o tempo todo, né? E são empresários, na maioria, assim, bem-sucedidos, que estão conduzindo seus negócios. E se você baixar lá e fizer um diagnóstico para ver o grau de maturidade de governança daquela empresa, se você não tomar cuidado e você for seguir, fazer um checklist daquilo que determina que que a governança tem que ter tudo isso, eu acho que você corre o risco de errar feio nisso daí. Porque da onde que vem isso, né? A governança ela foi inspirada, tal qual a gente lê e estuda hoje, num conjunto de regras para que você pudesse regulamentar a empresa de capital aberto. E faz total sentido. A governança nas empresas de capital aberto ela serve para te dar transparência. Ela serve para poder conversar com todo mundo, com o dono, com o credor, com o terceiro, com o parceiro, com o cliente, com o cotista, dizer, olha, essa empresa está sendo dirigida assim. Essas são as regras. É para lá que a gente vai. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, Né? além de serem ferramentas para ajudar na gestão da empresa, também é uma maneira de facilitar para o investidor, no caso das empresas de capital aberto, essa leitura se essa empresa ela é sólida, não é sólida, se ela tem essa transparência em relação aos dividendos, enfim. É essa maneira. Eu consigo ler melhor uma empresa com a governança bem aplicada. Exato. Se você for lá no pé da letra, no código do manual, né, de governança pelo mundo todo, está lá. Ó, é um conjunto de ferramentas para dar transparência, para dar credibilidade, para ter um accountability, para você poder mostrar, olha, é isso aqui que está acontecendo. Para o gestor que está tocando, eu estou fazendo isso. É uma prestação de contas. Isso traz tranquilidade. Mas isso aqui, ele cai muito bem da forma como a gente está colocando para empresas de capital aberto. Agora pega o sócio, que é dono do negócio dele, que é uma empresa fechada, que não precisa publicar os seus resultados, não precisa nada disso, né? E diz para ele que esse conjunto de regras e de exigências que ele nunca teve vão fazer com que a empresa dele possa ter governança. Não é fácil ele comprar isso. E te digo mais, eu acho que ele nem precisa comprar tudo isso. Ele é super simpatizante com a tendência de você poder melhorar o teu negócio, de melhorar a comunicação com todo mundo, porque isso em algum momento vai trazer maior resultado. Então, não existe nenhum tipo de sócio hoje que é avesso à governança. O que é difícil de você, se você não usar o óculos correto, é difícil de você poder encaixar um monte de regra numa empresa que está começando a querer adotar uns primeiros passos de um novo regramento. Isso essa mão não pode ser tão pesada assim, né? Então, já que esse empresário da empresa fechada não precisa de tudo isso e isso custa para ele, você tem que olhar de uma maneira diferente. Você tem que tratar esse cara de uma forma diferente. E é aí que eu acho que é o ponto principal quando a gente fala de governança e a confusão no entendimento de governança. A definição é clara. Todas aquelas definições com enfoques, elas são muito claras. O que está faltando é quem for ajudar esse sócio a melhorar algumas práticas e entender e saber o seguinte, vamos traçar um plano homeopático
para você poder colocar novas coisas, ao invés de ir com uma alopatia na veia que ele não vai precisar. Que ele perguntaram, pode até ser um choque muito grande numa cultura, num jeito como as coisas eram feitas até o mês passado. Então, ter essas... Você me perguntou assim, tem saída? Sabe onde acho que onde está a saída? É na sensibilidade. É manter uma escuta ativa daquilo que serve para esse cenário, como aproveitar e customizar o conjunto para um outro cenário. Quem tem que ter essa sensibilidade, Cris? É o executivo, o empresário ou um assessor, um consultor? Quem seria essa figura? Quando a gente fala sobre governança no senso comum, sempre vem a figura do conselho e do conselheiro. Sempre assim, né? Não, é que tem que ter conselho, conselheiro. E é interessante como você vê até o pequeno empresário, eu quero montar um conselho. Ele nem sabe direito qual é o papel do conselho e muito menos qual seria o papel de um conselho numa empresa que não é de capital aberto. Tem muita diferença, ou pelo menos deveria ter. Eu boto a minha mão no fogo por isso? Não, mas deveria ter. Se você pensar o seguinte, olha, pensa comigo aqui. Eu até hoje, nesses anos todos, eu vou tirar os grandes empresários brasileiros, os grandes nomes, não vou nem citar, que todo mundo fala das maiores empresas, top 10, top sei lá quantas, né? Não vou falar disso. Quem são os conselheiros que estão nas empresas? Eu posso afirmar para você que, sei lá, 95% das pessoas que estão sentadas num conselho tiveram uma formação executiva, né? Vieram de um perfil de formação de execução, de executiva. Eu até hoje, eu já contratei muitos conselheiros. Até hoje eu não fiz uma entrevista com um empresário, um sócio que teve vontade de ser conselheiro. Ou eu sou azarado, acho que eu sou meio azarado, não tive esse privilégio, ou esse negócio é raro, ou eu só tenho realmente... A maioria das pessoas se candidatam o executivo, né? Não seria porque o dono quer ficar cuidando do próprio negócio? Não teria tempo, nem vontade, disposição de ajudar outros a cuidarem dos seus? Eu acho que sim, mas tem uma coisa que eu acho também. Sabe o quê? Se você pegar a trajetória de um executivo, ele começou lá atrás. Ele foi, sei lá, estagiário, foi trainee, depois ele virou analista, depois ele virou coordenador ou supervisor, depois ele virou gerente, depois ele passou a ser diretor. Um dia, quem sabe, ele assumiu a liderança total do negócio e quando ele olhou, se passaram 40 anos. Né? Teve uma época que eu entrevistava, durante muito tempo eu contratei executivos, então eu entrevistava muito deles. E sabe o que eu percebi? Que quando você faz 50 anos, um pouco mais ou um pouco menos, você vive uma primeira crise existencial. Né? E nessa crise existencial, é muito comum o executivo olhar para trás para os 40 anos e ele mede o que eu ganhei e o que eu perdi. Então você tem um pouco de alegria e de tristeza nessa história. Poxa, se eu voltasse no tempo, eu ficaria mais com meu filho, eu viajaria menos, etc. Todo mundo tem um pouco dessa história. E é sinal de que o mundo corporativo exige muito do executivo, drena a energia. E como a vida passa muito rápido, a hora que ele pisca, ele está na primeira crise existencial. Né? Então, ele vem fazendo essa carreira durante 40 anos. Esse é o mundo, a forma de pensar, até que ele atinja, quem sabe, a primeira posição, aí você tem um pouco mais de acesso a quem são sócios, consegue participar um pouco mais da formulação da estratégia. Mas em toda essa vida executiva, você vai viver com funcionários, com colaboradores, com executivos. E você enxerga aquele negócio do ponto de vista de um executivo, não do ponto de vista, não. Ora, se eu nunca tive o privilégio, por falta de sorte, de não ter entrevistado empresários para ser conselheiro, somente executivos, eu posso pressupor que, pela minha experiência, são executivos que se tornam conselheiros. Qual que é meu filho, meu palpite? Esse cansaço do mundo corporativo
me fez escutar frases do tipo: agora eu vou me dedicar um pouco menos, vou escolher mais, agora eu vou contribuir, eu posso contribuir para uma operação, eu tenho uma visão holística, eu tenho uma visão sistêmica, eu consigo enxergar, então estou preparado para o conselho. Vou lá, diminuo o meu ritmo, preservo a minha saúde e troco a figura de ser aquele cara que bateu o bumbo para executar o plano, e eu vou dar conselho agora em outros planos, né? Então, eu entendi que me parece que isso virou uma extensão natural da carreira do executivo. Como se fosse uma progressão, você vai chegar a ser conselheiro um dia. E como se você... Vanusa, trabalhando menos um pouco. Vanusa, as pessoas com 60, 65 anos, elas estão fortes hoje em dia. Sim. Há 50 anos atrás, uma pessoa de 70 anos era um velho, uma velha, tá certo? Agora, hoje não, você está com 65, o cara é Ultraman, Ironman, está fazendo um monte de coisa. E aí ele fala, poxa, eu quero mais 10, mais 15 anos. E ele viu nessa possibilidade uma maneira de emprestar um pouco a experiência dele. O meu grande ponto é que essa experiência é emprestada do ponto de vista de quem foi formado nesse mundo, no mundo de executivos. E esse mundo de executivos se inspira bastante em processos, em ferramentas, então, que estão correlacionados com, vamos dizer assim, para não fugir daquela definição, com um grau de maturidade de governança forte. E eu tenho um receio que quando esse executivo entra para uma empresa familiar no conselho, um conselho consultivo, né, ele vem com a mão cheia, ele vem com a mão pesada de um monte de processos que ele viu, que ele aprendeu, etc. E fala, agora eu vou contribuir. Para que ele possa entender que a alopatia tem que dar lugar à homeopatia, leva tempo. E, às vezes, nesse puxadinho de carreira de 10, 15 anos não é suficiente. Essa é a minha grande crítica, é a minha análise em relação quando você fala de governança, conselheiro, os conselheiros estão preparados? Eu acho que se você usar um pouco da sensibilidade para separar pesos e medidas, para separar regras mais densas para lugares mais rarefeitos, eu acho que aí sempre vai ter saída. E a gente, quando começou esse episódio, a gente colocou aqui a pergunta: as escolas preparam para essa realidade? Porque as escolas também formam conselheiros, não formam? Formam. As escolas formam conselheiros e quem está buscando normalmente essa formação são os executivos. As escolas entenderam e fizeram um movimento bem interessante de chamar o proprietário para perto. Então você tem algumas trilhas que são dedicadas ao sócio, ao herdeiro, ao familiar. E são bem interessantes, inclusive, tá? Elas entenderam assim, puxa vida, entre sócios e executivos é bom a gente poder formar esses dois. Mas, no conselho, o protagonismo ainda é tido executivo. Você tem formações, por exemplo, que formam herdeiros para ficar no conselho, etc. São muito interessantes. Aliás, eu acho que a minha sugestão é que você deveria investir muito mais nisso, bem mais nisso. Mas ainda assim, a grande massa que procura é o mundo executivo. Então, se a escola tiver claro que para esse universo, esse enfoque que a gente está dando, o universo de empresa familiar, esses executivos entenderem que eles têm uma prateleira. É tipo como você vai almoçar num buffet. Uhum. As pessoas vão num buffet e tem aquelas 50 pratos. O cara quer servir de tudo. Mas vai dar uma indigestão nessa pessoa, né? Vai lá, pega um pouquinho desse, pega um pouquinho daquele, esquece aqueles 3, 4, 5, volta no outro dia. Agora, a gente acabou não falando dessa diferença. Como é que é atuar numa empresa, assim, bem pontualmente, né? Numa empresa de capital aberto e numa empresa de capital fechado. Ok, você disse que precisa ir lá e se servir de poucos pratos, né? Mas no dia a dia, como é que funciona? O conselheiro, ele está presente quanto tempo do mês ou do ano? Como é que funciona isso ali na prática? Uhum. Se você for lá e ver qual que é o papel do conselho, o papel do conselheiro no manual, vai ter bastante coisa escrita lá, né?
As reuniões podem ser mensais, etc., uma vez por mês, ou pode variar, etc. É algo bem diferente do dia a dia de gestão. Então, quem está na gestão está lá tocando a operação. Quem vai dar conselho não precisa estar lá o tempo todo. Na empresa familiar, Vanusa, a minha percepção e a minha experiência, né? Uma vez por mês ou duas, às vezes, não é nem questão da intensidade e da quantidade, é a forma como esse conselheiro atua. Você me fez lembrar de um exemplo lá atrás. Uma vez eu estava escutando um sócio e ele me fez a seguinte pergunta. Ele me fez o seguinte pedido. Ele falou, Cris, seguinte, cara, você não me ajuda a contratar um conselheiro meia boca? Aí eu falei assim, cara, o que é conselheiro meia boca? O que você quer com isso? Não, eu vou te explicar. É o seguinte, eu estou aqui, eu tenho acesso, eu participo de um programa, estava um programa grande, um monte de gente assistindo o cara. Eu perdi essa empresa e eu tenho acesso aos grandes empresários. Aí o cara vem para cá uma vez por mês e me dá um monte de dica. Fala, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu fico maravilhado, como se tivesse participado de uma palestra de motivação, 4 horas, sai animado. Aí no dia seguinte eu falo, legal, tá, e como é que é? Eu não sei tirar do papel, eu não sei fazer. O cara vai embora e depois de 60 dias ele volta. Eu não quero esse conselheiro grande, eu quero um meia boca. Que vai ficar comigo aqui, que vai estar presente. Então, esse exemplo me marcou muito lá atrás. Aliás, foi esse exemplo que me fez com que eu me aproximasse da área de governança, né? Assim, como é que eu ajudo esse empresário que está querendo práticas de governança, que não quer todo o arsenal e não quer essa regra de que o cara vem aqui uma vez, depois espaça. Se a pessoa pede para ele, fala, você precisa ter um orçamento, você precisa ter um plano estratégico, você precisa ter um... Tá, legal, cara, mas como é que faz isso? Você me ajuda, senta aqui, eu não sei fazer, eu não tenho dinheiro para comprar todo mundo para fazer isso. Né? Isso me despertou uma curiosidade lá atrás e fez com que eu me aproximasse do tema. Então, olhar para esse tipo de universo, se você tiver lá uma vez por mês, se você só dizer que tem que ter e orientar, estou fazendo uma caricatura da coisa, né? Eu acho que não resolve. Eu acho que não vai ajudar. Eu acho que esse papel é um papel que pode funcionar muito bem em empresas maduras, em termos de governança, seja ela aberta ou fechada, empresas mais estruturadas, que já tem o rito estabelecido, tem a regra, as reuniões funcionam bem, os indicadores estão legais, todo mundo tem um relatório confiável, tudo funciona muito bem, o plano está traçado, as pessoas já sabem o que criticar, sabem onde é que está risco, funciona bem. Mas para a maioria das empresas isso não está claro. Então, se alguém vai ajudar, a gente discute muito qual que é o papel do conselheiro para a empresa familiar. Ele é consultor junto, ele é um advisor junto, ele é um mentor junto, ele é um coach junto, ele é um counselor, ele tem um papel de psicólogo junto em alguns momentos para poder mostrar para o dono um ponto de vista, trazer ele em doses homeopáticas para um outro ponto de vista. Ele é muito mais amplo do que se resumir a uma reunião com uma interferência no meio do caminho no mês. Sabe como? Sim, é muito maior. Ele tem que estar mais próximo mesmo. Tem que estar mais super próximo. Teve uma vez que eu fiz uma pesquisa, deixa eu te falar isso aqui também, assim, eu aproveitei um tempo na época do meu mestrado e eu fiz uma pesquisa e eu falei assim, olha, não adianta eu ficar falando isso. Eu sabia que era isso. E eu falei, eu preciso fazer uma pesquisa, eu vou documentar e essa pesquisa vai me ajudar a dar credibilidade, né? E eu vou até pedir para o Guga falar sobre isso aí. O Guga, coloca depois no ar aqui um material que eu te mandei, que é o triângulo ali, né? Projeta no ar aí, que eu vou ler, ó, vou dar uma olhada nele agora aqui. Essa pesquisa diz o seguinte, eu perguntei para esses foram 200 sócios e conselheiros. Perguntei o seguinte, dentro dessas 40 práticas aqui de governança, o que é prioritário? E é isso aí que apareceu. Ó. Eles falaram aqui, primeiro de tudo, campeão, nós da nossa empresa, nós queremos estar alinhados frente a leis e regulações. Ponto 1. E o que veio entre os top 10 ali, o quinto, sexto lugar? Nós queremos um DRE, nós queremos um orçamento, nós queremos metas financeiras e não financeiras, indicadores, a gente quer um plano para seguir, quer um acordo de sócios e tal. Depois, no meio da pirâmide ali, você tinha lá
Nós queremos política de gestão de pessoas, nós queremos sistema de gerenciamento, a gente quer como é que a gente faz para decidir de forma compartilhada, como é que a gente melhor, queremos política de distribuição de lucros, etc. Em 12º lugar, queremos controles internos, etc. Olha onde vem o conselho de administração, vem em 22º, o conselho consultivo de 40, 44, vem em 39º lugar. Quem respondeu? Então, quem disse isso na minha pesquisa? Eram 200 pessoas, foi a minha amostra, meio a meio, 100 sócios e proprietários de empresas familiares, capital fechado, e executivos e conselheiros atuantes em conselhos consultivos de empresas de capital fechado. Eles mesmos disseram o seguinte, olha, se a gente tiver que eleger prioritariamente as práticas de governança, a gente precisa disso. O conselho não está vindo nem em 5º, nem em 10º, nem em 20º lugar. Qual que é a mensagem que eles estão passando, né? São pessoas que são contra o conselho, até porque muitos estão em conselho, dizem, não, eu faço dessa reunião, eu estou no conselho, mas eu faço dessa reunião uma reunião para que eu ajude esse proprietário, essa operação, a ter essas coisas voltadas, sobretudo para a gestão, para organizar essa gestão. Então, o papel do conselheiro, do conselho, etc., ele é bem menos imprescindível e relevante, bem menos, desculpa, prescindível e relevante, quanto à expectativa da comunidade, que você tem que ter essa estrutura de conselho fiscal, conselho consultivo, conselho de administração, etc. Né? Então, em hipótese alguma, é apologia contra isso, muito pelo contrário, eu acho que há um momento certo de inserir isso, mas você tem depoimentos e depoimentos como esse, dizendo o seguinte, calma, tem coisas importantes para serem feitas, até para que a gente possa ter uma reunião melhor, até para que eu consiga ler e fazer uma crítica sobre essa operação. Se eu estou aqui para dar um conselho, eu tenho que ter um mínimo de conjunto de informação, de dados que eu consiga confiar, para depois começar a falar. Na empresa de capital aberto, o buffet está servido com muita facilidade. Na empresa de fechado, você tem que, muitas das vezes, construir tudo isso, sabe? Então, se o conselheiro tiver essa sensibilidade, se ele entender que tem algumas dessas práticas que são prioritárias e precisam ser feitas antes mesmo do conselho, eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que aí tem saída. E me diga uma coisa, antes da gente encerrar aqui, eu queria falar sobre sucessão, porque quando se fala de governança, são dois temas muito presentes, conselho e sucessão. Tem um momento em que o empresário tem que pensar, os sócios, o empresário, ele tem que pensar nisso ou ele tem que começar a pensar desde sempre? Porque acidentes acontecem, problemas acontecem. O que você diria para esse empresário? Esse é um bom tema. Na verdade, esse é um dos temas mais procurados, assim, quando o empresário, o sócio, ele quer um pouco de governança, normalmente ele está ou num conflito ou num momento de transição de gerações. Né? Então, é um avô que tem o filho, o neto junto, etc. O tempo vai passando, 60, 70, 80, ele olha para o relógio, quanto mais tempo eu tenho, eu preciso pensar numa sucessão. E às vezes, aquela família, depende da disposição societária, né? Se é uma família, se é multifamília, se tem... Enfim, às vezes o dono ou os donos olham para baixo e não vê familiares habilitados a poder dar sequência, e eles têm que fazer mão, por exemplo, de a contratação de um executivo. Essa decisão, ela nunca é fácil, né? Você tem muito de projeção, de familiar, de querer ver os seus descendentes tocando, tem muito do desejo, né? Você tem, às vezes, muitos dos familiares da geração seguinte, ou às vezes são sócios ou não são sócios, ou são herdeiros, que às vezes não querem dar continuidade ao negócio da família, querem fazer outras coisas, né? Então, nesse momento, às vezes até de maneira um pouco tardia, é que alguém levanta a mão e fala, eu estou precisando de governança, eu preciso tratar da minha sucessão. É muito comum. Teve uns 2 meses atrás, a gente começou um projeto baseado nisso.
estou apavorado, porque eu venho aqui nos últimos 3 anos tentando forçar a barra para que alguém dos meus 4 filhos assumam. Eu acho que até tem competência. E no jantar desse final de semana, eu toquei no assunto pela enésima vez e falei, pai, eu não estou afim de fazer isso. Não quero fazer isso. O filho dele tem 40 anos. Eu não quero fazer isso. Desculpa, mas eu não vou fazer isso. Aí o cara se assustou, falou, cara, precisa de sucessão. O que todo dono quer? Ele quer ver o negócio dele prosperar. Ele quer longevidade até onde ele enxergar que pode ter longevidade. Nem que ele possa, quem sabe amanhã, passar o negócio dele para um outro controle, né? Mas ele quer longevidade, ele quer ser produtivo, ele quer que aquilo que sustentou a família gerou dividendos durante alguns anos, que possa, quem sabe, educar filhos ou netos, que as pessoas possam usufruir do trabalho que ele fez. Então, o tema sucessão, quando vem o tema sucessão, às vezes é uma grande janela para você colocar para esse sócio temas relacionados à melhoria da maturidade de governança. Deixa eu falar para você, cara, você está pensando em sucessão? Deixa eu olhar um pouco a tua história, deixa eu olhar a tua estrutura, aí eu vou te dar um parecer, vou te dar um diagnóstico, o que eu acho da cultura, do jeito como as coisas acontecem por aí, com o olhar da governança. Você passa isso para ele e às vezes é uma grande janela de você trazer ele para essa pauta, para esse tema. Topa falar disso no próximo episódio? Topo, claro. Então tá combinado. Próximo episódio, o tema é sucessão. Fechado, combinado. Até lá.